Irmãos, hoje continuaremos, a nossa exposição lá de Tiago, capítulo 5. Hoje iremos ver do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 6. Tiago, capítulo 5. O mês passado, foi o mês da família, e nós ouvimos muito sobre a família durante todo o mês. E agora nós iremos voltar então para o livro de Tiago e continuar a exposição desse livro. Estamos já terminando, graças a Deus, Estamos no capítulo 5. Hoje é o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. O tema que prevalece nessa passagem é as riquezas e a igreja, O Tiago ele vai então trazer uma orientação àqueles que têm recursos, bens, os ricos. E ele também traz uma orientação à igreja, a igreja que estava inclusive sofrendo, irmãos, devido à opressão que os ricos estavam impondo sobre os pobres. E Tiago então aqui vai nos deixar uma palavra e vamos ouvir o que é que Deus nos instrui aqui nessa passagem. Diz assim, Tiago capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse momento. Irmãos, o dinheiro ele tem um falso poder de resolver problemas. E eu até arriscaria dizer que muitos dos problemas que a gente encontra no meio da igreja têm alguma relação com dinheiro. Às vezes tem pessoas que não estão vivendo bem, casais que não estão vivendo bem, porque o dinheiro ali apertou e de repente trouxe conflitos dentro do lar. Irmãos, o dinheiro tem um falso poder, porque o dinheiro não resolve os reais problemas das coisas. O dinheiro paga a fatura do fim do mês, o seu cartão lá no final do mês. Mas o dinheiro, irmãos, não muda o coração consumista. O dinheiro, ele constrói mansões, mas o dinheiro sozinho não tem capacidade de sustentar uma família. E os problemas estão ligados a isso, a problemas do coração. O dinheiro não é capaz, irmãos, de trabalhar, de mudar o nosso coração para vivermos de forma agradável a Deus. Todos nós precisamos de dinheiro, isso é fato. Quem aqui não precisa de dinheiro, diga amém. Eu escutei lá no fundo alguém dizendo amém, Todos nós precisamos de dinheiro, mas precisamos entender que dependemos de Deus. O problema do dinheiro é quando nós dependemos demais dele. Quando a nossa vida está ali, olhando nele como uma fonte supridora de todas as nossas necessidades. É verdade que precisamos comer, nos vestir, pagar aluguel, pagar a conta de energia e de água no final do mês. Irmãos, mas é Deus quem provê para as nossas necessidades. É Deus quem nos sustenta. Hoje, pela tarde, quando nós saíamos, eu e o irmão aqui na igreja, saíamos para ali fazer algumas compras ali na feira. Quando voltávamos, o irmão foi pego numa reflexão. E ele dizia, pastor, mas é tanto cachorro, no meio da rua. E a gente refletia, é interessante, porque esses cachorros não têm dono, mas eles estão sendo sustentados. E aí eu lembrei, olhai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai sustenta todas elas. Sabe por quê? Porque Deus é provedor.
Porque era aquele cachorrinho, eu dizia o irmão, tranquilo no meio da rua, que não tem dono, mas sabe que vai ter o que comer. É um cachorro que é sustentado por Deus. É como uma ave do céu, que não semeia, nem colhe, nem ajunta em celeiro, mas o Deus provedor é quem sustenta. E quando nós estamos lidando com dinheiro, nós precisamos ter isso em mente. Precisamos nos lembrar que dinheiro precisamos para pagar conta, para sobreviver, mas nós não podemos ser dependentes do dinheiro, porque quem provê, quem nos sustenta é o nosso Deus, é o seu Deus. O coração humano, irmãos, está naturalmente inclinado às posições que as riquezas podem dar, e é tentador. Se você tem muito dinheiro, você vai poder fazer muitas coisas. Você certamente terá muitos empregados aos teus pés. Você também terá muita gente que vai estar ali só interessado no que você pode dar a ela, que não serão teus amigos. Você terá capacidade de viajar do dia para a noite, para onde você quiser. Você comprará bens sem perguntar o valor, simplesmente você adquirirá isso, né? Simplesmente pelo poder que o dinheiro te dá. E o nosso coração, ele está inclinado e deseja mais do que tudo esse poder. Que talvez, irmãos, a gente possa já perceber isso lá nas entrelinhas do Gênesis, quando Satanás chega então para Eva e diz: olha, se tu comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu serás como Deus. Quem é que é todo poderoso? Quem é que pode fazer tudo, irmãos? Quem é que pode dizer a algo que aconteça e ninguém pode evitar que isso aconteça? Só Deus. E o homem lá no jardim do Éden, lá em Eva, quando Satanás tenta a Eva, e tenta o homem também ali, a humanidade, ele simplesmente oferece o quê? A posição de Deus. E diz: se tu comeres, tu serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, tu estarás no mesmo patamar de Deus. Tu perderás essa relação de dependência de Deus. Tu não precisarás mais olhar para o Deus, tu agora serás Deus para si mesmo. E o dinheiro, ele nos dá essa sensação de que de alguma forma somos deuses para nós mesmos. Conheça o seu coração. Porque talvez as riquezas que o teu coração queira são riquezas para que você possa de fato se sentir independente, inclusive de Deus, não só das pessoas, mas de Deus. As palavras de Tiago, aqui no capítulo 5, do versículo 1 ao 6, elas são dirigidas ao que Tiago chama de ricos. Não é a primeira vez que Tiago se dirige aos ricos nessa epístola. Tiago já havia falado dos ricos que oprimem os pobres, dos ricos que estavam ali simplesmente tirando para si, tomando para si aquilo que era para ser dado aos trabalhadores. Tiago, ele deseja que os ricos eles reflitam na efemeridade das suas riquezas, ou seja, de como as riquezas são passageiras. Na cabeça de Tiago, irmãos, a riqueza não permanece para sempre, elas não são eternas. Você pode ter hoje, amanhã você não sabe se você vai estar. Porque as riquezas fazem parte dessa existência. A única coisa que é eterna, a única riqueza que dura eternamente é a riqueza em Cristo Jesus, recebida pela fé em Cristo Jesus, que nos faz herdeiros em Cristo Jesus. Além disso, Tiago, ele consola os trabalhadores, que aqui nessa passagem nós iremos ver estão nessa relação de opressão. Por quê? Porque os ricos simplesmente estavam engordando. Os ricos estavam enriquecendo cada vez mais à custa da vida dos pobres. Inclusive, alguns estavam morrendo. E dentro da igreja não eram poucos que estavam sofrendo, sendo encarcerados, levados a tribunais pelos ricos, que Tiago, em outra passagem, condena tal atitude dos ricos. Irmãos, os trabalhadores cristãos estavam sob a opressão dos ricos. E a oração deles estava diante do Senhor dos Exércitos. Tiago lembra aqueles irmãos de que tudo aquilo que eles estavam sofrendo, toda aquela opressão, toda aquela fraude que os ricos estavam causando à vida deles, estava diante dos olhos do Senhor. Aqui nós entendemos uma coisa. A gente às vezes acha que Deus, ele não está preocupado na maneira como acontecem as nossas relações trabalhistas, né? Como se Deus não tivesse nem aí se alguém está simplesmente tirando um direito que é nosso como trabalhador. Ou se nós estamos trabalhando mal para um patrão,
para um empregado. Parece que Deus não se preocupa com isso, mas Tiago vai nos mostrar que há uma preocupação. Porque quando aqueles pobres estavam sendo oprimidos pelos ricos, diz o texto sagrado, que a oração e o clamor daqueles pobres estava chegando diante do Senhor dos Exércitos. Tiago usa essa expressão Senhor dos Exércitos, nós iremos ver mais à frente, para dizer àqueles pobres: vocês podem ser pobres, fracos diante dos tribunais e dos juízes, mas vocês têm ao lado de vocês o Senhor dos Exércitos. Vocês podem ter poucos recursos, mas espiritualmente vocês são fortes, porque o Senhor dos Exércitos está com vocês. Irmãos, enquanto a vida de luxo e injustiça dos ricos será castigada pela vinda do Senhor. Veja o que Tiago diz no versículo 7, para nós entendermos bem esse contexto. Ele diz assim, 5:7: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras chuvas e as últimas chuvas, as primeiras e as últimas chuvas. Tiago está dizendo, irmãos, sejam pacientes. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor virá. Porque Deus virá com mão forte. Porque o Senhor dos Exércitos virá poderosamente para estar ao teu lado, para pelejar por vocês. Então, não esquente o coração, não. Deus está vendo a relação de trabalho, Deus está vendo quanto você está sendo explorado, quanto você está sendo explorado. Apresente diante do Senhor, porque é Deus quem resolve por você. Irmãos, nessa passagem, então, nós somos ensinados a seguinte lição que eu gostaria que você guardasse nessa noite. As riquezas sem Deus são fonte de grande injustiça. Entenda bem o que eu estou lhe dizendo. Riquezas sem Deus. Não sai daqui achando que o pastor está dizendo que a gente tem que ser todo mundo pobre. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você que está buscando a riqueza, você que tem riqueza, se Deus não estiver com você na construção dessa riqueza, você vai fazer dessa riqueza fonte de grandes injustiças. E é exatamente sobre isso que Tiago vai nos ensinar nessa noite. Por isso nós devemos atentar para 3 exortações que Tiago aqui traz para nós, acerca dos efeitos das riquezas no coração do homem, no meu e no seu coração. Às vezes você não tem tantos bens, né? Você não tem tantos bens, mas você já fica sonhando, quando eu tiver. E, irmãos, que você possa ouvir nessa noite, né, essa palavra, e começar a perscrutar um pouco mais do teu coração em relação aos ideais que você tem colocado para você, em relação aos bens que você tem lutado, à riqueza que você tem construído. Que essa palavra possa servir para você abrir os seus olhos, para você vigiar um pouco mais a inclinação do teu coração. Então Tiago vai nos mostrar aqui 3 efeitos das riquezas no coração do homem. Primeiro deles, observe só: as riquezas sem Deus ofuscam o que é realmente importante na vida. Ofusca, deixa embaçado, não faz com que você perceba o que realmente tem valor. Tiago, ele chama a atenção dos ricos para algo que eles precisavam notar. Observe no versículo 1 que ele diz assim, observe na sua Bíblia, está olhando aí? Ele diz assim: escutem agora, ricos. É uma chamada para que os ricos, aqueles que têm recursos, aqueles que estão até envolvidos no meio da igreja, porque essa carta era para ser lida para a igreja, então eram ricos que estavam infiltrados no meio do povo de Deus, e que Tiago estava com interesse agora de que eles pudessem ouvir aquilo que Tiago tinha a dizer. Então ele chama a atenção, porque Tiago está interessado de que os ricos notem, percebam as palavras de Deus, e que os seus olhos sejam abertos para perceber algo. Irmãos, os ricos, eles deveriam se lamentar sobre as desgraças que viriam sobre eles. Deixa eu explicar para você, porque ele vai continuar dizendo assim. Observe aí na sua Bíblia: chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Que desgraça é essa? Que desgraça é essa que Tiago está falando aqui? Tiago está falando do fim das riquezas. Tiago está falando do momento em que as riquezas vão se acabar. Tiago aqui está contrastando, irmãos, com aquilo que é eterno. Ele está dizendo, as riquezas não durarão eternamente. O carro que você tem, a casa que você tem, as roupas que você tem, não durarão por todo o tempo. Elas vão chegar ao fim, ou seja, elas vão se acabar. E quando isso se acabar, vai ser uma grande desolação sobre a sua vida, uma grande desgraça sobre a sua vida, ricos.
Então, quando Tiago começa a mostrar isso, o que é que Tiago está querendo abrir os olhos dos ricos? Para que eles percebam que tudo que eles têm é passageiro. De que os bens que eles possuem, hoje está bonzinho, mas amanhã vai se acabar. Às vezes, irmão, se você é muito zeloso, cuidadoso demais dos seus bens, você percebe que eles duram até um tempo, mas chega um momento que ele começa a se acabar. Você cuida do seu carro, faz a manutenção periódica dele, ajeita pneu, troca óleo, faz tudo, irmãos, mas não tem como você deixar ele eternamente a mesma coisa. Sabe por quê? Porque todos os bens, ouro e prata, são perecíveis, são efêmeros, passageiros. Então Tiago está dizendo, olha, lamentem e chorem por causa das desgraças que virão. Que desgraças são essas? O fim da riqueza. E para um rico, que tem o seu coração apegado nas riquezas, irmãos, de fato, isso é algo extremamente lamentável e entristecedor. Você já viu um rico perdendo dinheiro? Ele se angustia, entra em depressão, fica ansioso. Ai meu Deus, minha vida vai se acabar. É óbvio que ninguém gosta de perder dinheiro. Se nós pudéssemos, estaríamos sempre ali aumentando. E isso não é ruim, é bom. Mas você não pode colocar o seu coração no seu dinheiro, nos seus recursos, porque isso não é sábio. Quando você contrasta as riquezas com a eternidade, irmãos, o que são as riquezas? Vão passar um tempo aqui, todo o trabalho que você tem feito, exercido, executado, construído aqui, tudo isso vai ficar aqui, você não vai levar nada para Deus. E é tolice você achar que a eternidade se constrói aqui. Além disso, irmãos, Tiago, ele mostra aqui que os ricos deveriam perceber que nos últimos dias eles se dedicaram a fazer tesouro na terra. Dedicaram a fazer tesouro na terra. Deixa eu explicar aqui o segundo texto, né? Mais à frente aí, ele diz no versículo 3, lá no finalzinho ele diz assim: nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Na minha versão, né, que é a NAA, diz nesses tempos do fim. Que tempos do fim é esse? Tiago já entende como o fim aqui e agora. Os últimos dias nós já estamos vivendo. O aqui e agora. Né? Nós estamos na expectativa, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque já estamos no final dos tempos. Então Tiago está dizendo, vocês ricos, no final dos tempos, viveram o quê? Em vez de viverem para Deus, juntarem tesouro no céu, vocês ajuntaram riqueza para si. E Tiago com isso mostra o quê? Que eles não estavam percebendo o que era mais importante. Porque o que é mais importante para a vida, senão a eternidade. Você e eu não podemos, irmãos, labutar, trabalhar por coisas que vão ficar aqui. O nosso sangue deve ser derramado por coisas que permanecerão eternamente. Por isso que ele repreende os ricos dizendo, vocês estão juntando tesouro aqui, nesses últimos dias, vocês estão vendo as coisas para aqui agora. Agora abra sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateus 6, do 19 ao 21. Veja só o que Jesus diz, e que Mateus vai ecoar isso aqui. Jesus diz assim, Mateus 6, do 19 ao 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu. Onde é que está o coração dos ricos que Tiago está repreendendo aqui? Está aqui na terra, irmãos, nos bens que eles possuem. E o que é isso, se não uma visão ofuscada para entender o que é realmente importante? Deixa eu lhe dizer uma coisa, cuidado com esse seu desejo, cuidado com as oportunidades que Deus tem lhe dado, para que o teu coração não seja ofuscado, para que a tua visão não seja ofuscada e você não perceba realmente o que é mais importante na vida. Tenha recursos, construa mesmo. Tenha o máximo que você puder, sob a bênção de Deus. E quando a gente faz isso sob a bênção de Deus, os nossos olhos enxergam que realmente tem valor. O nosso tesouro, o nosso primeiro tesouro não está na terra, nosso primeiro tesouro está nos céus. Porque o nosso coração é viver para Deus e para a glória de Deus. O que Tiago está querendo chamar a atenção deles é sobre isso. Agora, quando você lê, observe aí, o versículo 2 e 3, veja como ele mostra essas riquezas, que essas riquezas são perecíveis, que se acabam. Tiago diz assim, as suas riquezas
apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Veja que agora Tiago diz assim, sabe o que é que vai testemunhar sobre a vida do avarento, do rico, que está lá construindo sua riqueza em injustiça? A efemeridade, a maneira como os bens passam. Testemunhará contra eles, porque vai dizer assim, o coração de vocês estavam naquilo que é passageiro e não naquilo que é eterno. Irmãos, nós não podemos deixar os nossos olhos ficarem ofuscados, né, por aquilo que Deus tem nos dado. Não transforme as bênçãos que Deus tem concedido à sua vida, né, numa maldição, que ofusca a tua visão para você enxergar aquilo que é mais importante. Suponha que você está para receber uma visita na sua casa. Imagina aquelas visitas, né? De vez ou outra acontece isso. Alguém que liga, estou chegando na sua casa aí. Aí você diz, eita, é hoje que ele chega, e aí o que é que eu faço? E se a casa tiver menina, aí você começa a esconder brinquedo, esconder isso, aquilo, outro, arruma, pega aquilo, faz aquilo, outro e tal, para a visita que está chegando. Mas suponha que você está para receber uma visita na sua casa. Foi pega de surpresa. Eu pergunto a você, quais ações você julga mais importante para a visita, quando a visita chegar? O que você acha que deve ser feito para a visita quando ela chegar? Eu vou dizer duas coisas que você não pode deixar de fazer, senão sua visita vai se queixar e vai sentir muitas dificuldades. A primeira coisa é o seguinte, comida. Aí imaginou a visita chegar, cansada, com fome, aí você diz, olha, não tem comida não, viu? É complicado, né? Você veio aqui passar esse dia, mas comida zero. É ruim, né, irmãos? Outra coisa, uma dormida, né? Coisa ruim, a gente já não dorme direito quando sai de casa, aí vem uma visita para a sua casa, e aí o que é que acontece? Chega lá, dormida ruim, né? Você não preparou o lugar para ele dormir. Pastor, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque Jesus é a visita que todos nós aguardamos. E você precisa estar preparado para recebê-lo. E para estar preparado para receber Jesus, você precisa se preocupar com aquilo que realmente é importante. Talvez você esteja se preocupando com coisas secundárias, com coisas que não têm valor, com coisas que são perecíveis, com coisas que não duram eternamente. Mas para receber a visita de Jesus, você tem que se preocupar com aquilo que é eterno. E aquilo que é eterno chama-se vida eterna em Cristo Jesus. Não deixe que Jesus chegue e encontre a casa desorganizada, a dormida ruim, faltando comida não. Que Ele possa encontrar em você frutos de justiça. Que Ele possa encontrar em você um coração que construiu seu tesouro na eternidade. Que está trabalhando para ter uma qualidade de vida, mas o seu coração está nos céus, não está na terra. Cuide para que as riquezas não tomem o lugar mais importante do teu coração. Agora saiba de uma coisa, as riquezas elas lutam para tomar o lugar mais importante do seu coração. A ponto de Jesus dizer o seguinte, que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Sabe o que é Mamon? Um Deus. A riqueza pode tomar facilmente o lugar de Deus no coração. E nós precisamos estar ligados com relação a isso. Nós precisamos estar atentos com relação a isso. As riquezas, um dia elas vão findar. Pode ser a maior e a melhor. Um dia finda-se. Sabe por quê? Porque a riqueza não é eterna. A única riqueza eterna é aquilo que herdamos em Cristo Jesus. Ouro e prata não são eternos, por mais que durem. Podem durar até milhares de anos, mas um dia se findam. Um dia se findam. E na eternidade, irmãos, não terá valor algum. Porque a única coisa que vai valer é exatamente o sangue de Jesus em sua vida. É a fé, é a confiança que você tem em Cristo Jesus. É esse o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Na terra ou no céu? Irmãos, diga para os teus bens que eles existem para você e não você para eles. E não você para eles. Eu conheço uma pessoa, irmãos, toda vez que eu chegava lá na casa, a pessoa estava agoniada, aperreada. Minha casa, eu preciso arrumar, está tudo fora do lugar. E uma vez eu disse para esse irmão o seguinte, eu disse, minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem é dono da casa aqui? Quem é dono de quem aqui? É você que é dona da casa ou a casa que é dona de você? Aí a irmã parou assim. Sabe por quê, irmã? Porque se você de fato for a dona da casa, você não está dominada por ela. É você quem domina ela.
É você quem diz a hora que vai ajeitar ela. É você quem diz a hora que você vai organizar ela. E não ela quem manda na sua vida, lhe oprimindo, lhe cansando, lhe causando enfado. Sabe o que é isso, irmãos? Inversão dos valores. Os bens tomando o lugar de Deus. Os bens se assenhorando na nossa vida. E nós não podemos permitir isso. Irmãos, o mais importante nessa vida é viver para aquilo que é eterno. É viver para aquilo que é eterno. Sabe o que é uma coisa eterna? O amor. O amor é eterno. O amor não tem fim, irmãos. Bondade não tem fim. Paz não tem fim. Alegria não tem fim. Justiça não tem fim. Viver para isso é o mais importante. Eu não posso, irmãos, negociar isso em favor de uma vida, de um status, dos bens que esse mundo tem a dar. Tiago quer mostrar àquela igreja: olha, irmãos, lembrem-se, a riqueza é passageira e virá grande desgraça sobre vocês, porque o coração de vocês está nas riquezas, naquilo que vai perecer. Mas põe o coração de vocês em Deus, porque o coração de vocês em Deus, a riqueza de vocês não tem fim, traça, ferrugem, nada disso vai tocar. Onde está o teu coração? Onde você tem posto o seu coração? Será que você tem derramado lágrimas por bens dessa terra? Será que você tem derramado lágrimas por aquilo que é eterno? Pese na balança, pese na balança. Buscar riquezas sem Deus é perder a visão para aquilo que é mais importante. Eu estou falando mais uma vez, riqueza sem Deus. E eu faço questão de dizer que existe a riqueza com Deus, a prosperidade que Deus nos dá, a riqueza que é conquistada sob a bênção divina. Mas eu estou falando aqui da riqueza sem Deus, daquela riqueza que eu negocio qualquer coisa, piso na cabeça de tudo e de todos para conquistar aquilo que eu quero. Esse tipo de riqueza, irmãos, embaça a nossa visão, ofusca a nossa visão para aquilo que é mais importante. Nós precisamos estar atentos a isso, porque o nosso coração vai querer se enveredar por esse caminho. E se você acha que você está livre disso, talvez você já esteja até dominado demais por isso, a ponto de não perceber que isso está dominando sua vida. E aí, pastor, o que é que eu faço? Ore a Deus, para que Ele te faça enxergar, para que Ele possa te fazer ver realmente como é essa relação com os bens e recursos que você tem. Irmãos, que outra exortação Tiago nos dá acerca dos efeitos das riquezas sem Deus no coração do homem? Que outro efeito Tiago nos mostra aqui? Em segundo lugar, as riquezas sem Deus, elas resultam da opressão contra o próximo. Todas as vezes que alguém diz: eu vou conquistar, vou fazer algo, sem levar Deus em conta, meu irmão, pode ter certeza que nessa relação com outros, esse outro vai ser oprimido, vai sofrer, não tem para onde correr não. É por isso que é tão terrível entrar numa relação trabalhista com incrédulos, e é tão abençoador entrar em relações trabalhistas com o servo de Deus. E eu tenho experimentado esses dias aí, né? Lá em casa, esses dias o pedreiro que estava trabalhando lá, ele estava aperreado, fazendo as contas dele lá e tal, quantidade de dias e tal que trabalhou lá. Ele chegou para mim e disse: pastor, eu não sei a coisa, eu acho que não está batendo aqui as contas e tal. E eu disse a ele: olha, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, você está trabalhando aqui para a igreja do Senhor e para um servo de Deus, você não vai perder nada, você não vai perder nada. Tudo que você tem, o que você disser: olha, se trabalhei assim, fiz assim, tá, é justo, você vai receber. Nem se preocupe com isso, irmãos. E eu percebi que depois que eu conversei com ele, irmãos, o pedreiro quer trabalhar mais tempo lá. E ele disse assim: pastor, olha, se acabar aí, não tiver dinheiro mais, não se preocupe não, que eu vou continuar trabalhando aqui e a gente vai terminar esse negócio. Eu digo bem assim: não, mas se preocupe não, vai dar certo. E ele, irmãos, tem se sentido abençoado. Sabe por quê? Porque está numa relação trabalhista com a igreja do Senhor e com um servo de Deus. Mas é penoso para aqueles que são empregados de incrédulos. E aqui tem muitos. Vez ou outra eu encontro, estou conversando com alguns de vocês, vocês estão lamentando: ah, aquela mulher, aquele homem, mas me oprime, mas bota a gente trabalhar fora de hora, mas não paga hora extra. E aí começa, né? Irmãos, riquezas sem Deus resulta da opressão contra o próximo. Quem tenta construir riqueza dessa forma vai oprimir o seu próximo, vai fraudar o seu próximo. Os ricos, insaciáveis em suas riquezas, fraudavam os salários dos seus trabalhadores. Veja o que diz o versículo 4, o que é que Tiago vai dizer: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês,
e que foi retido com fraude está clamando. O que é que Tiago agora está lembrando aos ricos? Olha, vocês botaram trabalhadores na seara, vocês passaram a mão no direito deles. Irmãos, como isso é ruim, né, irmãos? Como isso é ruim? Você sentir que seus direitos estão sendo tirados, que alguém está enriquecendo às custas do teu suor e do teu salário. Mas eu queria que você observasse na última expressão, que ele diz assim: está clamando. Sabe o que é que Tiago está dizendo aqui? Que a injustiça que você tem sofrido por aqueles que têm enriquecido às custas do teu trabalho, está clamando, irmãos. O dinheiro, os direitos estão clamando diante do Senhor. E isso, sabe o que é que isso implica, irmãos? Implica o juízo de Deus sobre a vida daqueles que têm tirado o dinheiro, tirado os recursos, fraudados os servos de Deus. Aqui é de seu coração. Talvez você esteja achando que quem vai resolver o problema é você. Seu direito trabalhista, que vão entrar com advogado e tal. Isso é tão desgastante, né, irmãos? Nos cansa tanto. Mas aqui Tiago está dizendo que quando nós somos fraudados, é Deus quem está escutando, irmãos, essa fraude. É Deus quem está escutando essa fraude. Sabe aquele FGTS que não pagaram? Sabe aquele plano de saúde que prometeu que estava tudo certo, e no dia que você for usar não prestava mais, porque ninguém pagou? Irmãos, tudo isso está clamando justiça da parte de Deus. Justiça de Deus. Então descansa o teu coração, meu irmão. Descansa. Não vá querer, eu vou agora usar dos meus meios. Saiba que o Senhor dos Exércitos está com você, o Deus poderoso. Irmãos, os trabalhadores são vítimas dos ricos sem Deus. Isso é inevitável. Os ricos sem Deus, eles vão querer enriquecer à custa disso. Quantos não estão, irmãos, aí com mansões, apartamentos, carros bons? E que tudo isso, por quê? Porque empregados estão sendo ludibriados, enganados, direitos não estão sendo pagos. E o mais entristecedor de tudo isso, vez ou outra encontramos cristãos, pessoas que são cristãos, que têm sua empresa, mas estão lá fazendo os crentes da sua igreja assinarem um valor, e receberem outro. Né, irmãos? Não é difícil encontrar isso. Um dia desses eu conversava com uma pessoa e a pessoa me dizia isso: pastor, lá na empresa que eu trabalho é assim, é de um crente. Toda vez tem oração, vai começar lá o expediente, todo mundo dá as mãos. Todo mundo ora e diz: Senhor, rogamos tua bênção. Mas no dia de pagar, é o seguinte: a gente recebe uma folha de pagamento com um valor tal, mas a gente só recebe 50% daquele valor. Quem é que fica com os outros 50%, irmãos? Quem é que fica? Os ricos, que enriquecem sem Deus. Aqui eu estou falando dos ricos sem Deus, que engordam, irmãos, as suas contas às custas dos trabalhadores. Se você tem se sentido nessa relação, vou lhe dizer uma coisa: saiba que Deus tem escutado o clamor dessa injustiça que você tem sofrido. E talvez estejam até pegando você na sua necessidade. Você não pode viver sem esse trabalho, estão simplesmente praticando essa injustiça contra você. Saiba, Deus está vendo essa injustiça. E o Senhor dos Exércitos vai se mover em sua direção. Se não for agora, vai ser no dia do juízo final. Porque no dia do juízo final ninguém vai escapar. A gente escapa agora, engana as leis, engana os pastores, engana todo mundo. Mas no dia do juízo final, o Deus justo, irmãos, Ele há de julgar nossas causas com justiça. Irmãos, a justiça sobre os pobres clama pela justiça de Deus. Para você ter uma ideia da situação que aqueles pobres coitados da igreja a quem Tiago se dirige estava sofrendo, no capítulo 2, versículo 6, Tiago diz assim: por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Os pobres, irmãos, eram levados a tribunais pelos ricos. Agora, e veja só que coisa, né? Os ricos levando os pobres para fazer o quê? Para tirarem, para saquearem nos tribunais o dinheiro, o recurso que aqueles pobres tinham. Provavelmente era isso que acontecia.
cara levava lá o trabalhador e dizia: olha, esse trabalhador estava me roubando, viu? Aí o juiz dizia: como assim roubando? Não, ele tirou aqui, ó, pegou lá na hora da seara, vendeu lá, conseguiu muito dinheiro, fazer muito dinheiro às custas da minha seara. E aí, na hora de julgar o que é que acontecia, o pobre tinha que devolver ao rico, né, aquilo que tinha. E aí, nesse momento, o que é que acontecia? Uma relação injusta acontecia. Mas Deus estava vendo aquela relação, irmãos. E Tiago escreve para consolar a igreja oprimida, para dizer àqueles irmãos: olha, Deus está vendo, porque essa situação está clamando ao Senhor, a justiça do Senhor. Irmãos, Deus não estava surdo às orações que os oprimidos faziam diante daquela situação. No versículo 4, lá na parte B, diz assim: e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deus não está surdo para ouvir o clamor que você tem feito dentro dessa relação de injustiça que você está sofrendo lá no seu trabalho, meu irmão. Deus não está surdo, Ele está pronto a acolher e a analisar aquilo que você tem passado, a sua causa, a sua situação. A expressão nesse caso, Senhor dos Exércitos, é usada para se referir a Deus como aquele que tem poder extraordinário. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Os trabalhadores fraudados deviam compreender que o Deus Todo-Poderoso é quem ouve as suas orações. Mesmo sendo fracos economicamente, eles são poderosos, porque as suas orações estão diante do Deus Todo-Poderoso. Os trabalhadores fraudados, eles deveriam saber que os poderosos que lhe oprimem verão e prestarão conta diante do Senhor dos Exércitos. Certo líder indiano, ele disse o seguinte: há riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não há para a sua ambição. Muito interessante. Ele diz: irmãos, as riquezas no mundo têm suficiente para todos nós. Todos nós temos condições de ter uma vida, né, confortável, qualidade de vida, nós temos. Agora, no mundo não há, irmãos, riquezas bastante para o quê? Para a ambição do nosso coração. Sabe por quê? Porque a ambição é insaciável. Sabe aquela pessoa que não está contente com nada? Quanto mais ela tem, mais ela quer. O seu coração é como aquela sanguessuga dá, como diz Salomão: dá, eu quero mais, mas eu não me contento. É uma sede que água no mundo mata. Água no mundo nenhuma mata. Porque, irmãos, é uma sede da alma. Essa ambição do homem frauda e oprime o seu semelhante. Riquezas conquistadas sem temor a Deus não tardam a maltratar o homem. E talvez você esteja na condição de maltratado. Talvez você esteja na condição de ter um patrão que não teme a Deus, que não serve a Deus, e esteja sofrendo, derramando lágrimas por aquilo que você está passando. E Deus nessa noite está lhe dizendo o seguinte: lembre-se que quem está escutando o clamor da tua causa sou eu, o Deus poderoso, o Senhor dos Exércitos. Cuide para que aquilo que você tem conquistado seja uma bênção para você e para os teus irmãos. Cuide. Nossos bens, eles são uma bênção quando dão qualidade de vida a nós e aos nossos empregados. Irmãos, felizes são os empregados daqueles que enriquecem com temor a Deus ou com temor de Deus. Irmãos, eu fico muito feliz. Aqui na nossa igreja nós temos empresários. E quando eu visito, né, e vejo, converso com os funcionários, os empregados, e vejo os testemunhos, irmãos, que são pessoas que dizem: eu não quero sair daqui. E pessoas que pisaram na bola, um dia saíram e hoje querem voltar e ficam desesperados, porque sabem que lá fora, aqueles que não temem a Deus, estão lá só oprimindo, simplesmente fraudando. Como são felizes aqueles que têm um patrão, que teme ao Senhor, que anda de fato dentro daquilo que Deus coloca, daquilo que Deus nos dá, dos princípios que Deus nos dá na sua palavra. Irmãos, nossos bens são uma bênção quando são frutos da justiça de Deus operada em nós. Como são bons, irmãos, os bens que nós temos, quando nós sabemos que conquistamos eles de forma justa, que ninguém foi ludibriado, enganado, ninguém foi passado a perna para que eu pudesse ser rico. Lá no interior de Macaparana, no Pernambuco, tinha uma época que veio uma leva de muitas pessoas que vinham do sul do país.
E essas pessoas saíam pobres do interior de Pernambuco e iam para o sul do país e voltavam com uma condição de vida boa, abastada. E quando eu fui crescendo, meus pais foram me explicando como foi que essas pessoas enriqueciam. E essas pessoas simplesmente iam para o sul, eles entravam num golpe, né? Eles entravam num golpe e ali o que é que acontecia? Eles ludibriavam empresários, ludibriavam pessoas. Quando eles alcançavam uma quantia X, o que é que eles faziam? Eles voltavam para o Nordeste e aqui construíam o quê? Seus impérios. Irmãos, e eu ouvia muitos dos meus pais que lá nessa cidade, no interior de Pernambuco, havia muitos que construíram sua riqueza dessa forma. E eu imagino essas pessoas ao dormirem, como é que essas pessoas iam dormir? Poxa, esse dinheiro aqui, né? Alguém foi enganado, passei a perna em alguém, né? Irmãos, uma pessoa dessa, ela guarda no fundo, essa certeza que, como falamos aqui pela manhã, a lei gravada no coração do homem, a consciência nos traz de que o que nós fizemos não foi correto. Riquezas que são uma bênção na nossa vida são conquistadas com justiça, irmãos. São riquezas, bens, onde eu posso dizer, eu conquistei com o suor do meu trabalho, Deus me deu, Deus me abençoou, e ninguém foi enganado por isso. Ninguém foi enganado por isso. Ah, pastor, mas eu estou conseguindo conquistar lá, minha empresa está crescendo, eu só fiz um gatozinho lá, a Energisa não sabe ainda. Né? Mas o senhor sabe, né, pastor, a gente tem que fazer alguma coisa. Irmãos, uma riqueza dessa não vai te fazer dormir de noite. Uma riqueza dessa vai tirar o teu sono e vai tirar do melhor lugar da bênção de Deus. Da bênção de Deus. Aqueles ricos, irmãos, simplesmente estavam enriquecendo, agora enriquecendo, causando opressão no seu semelhante. Tiago vai dizer, irmãos, esses homens, Deus tem ouvido o clamor de vocês, tem chegado ao trono de Deus. É terrível riquezas conquistadas sem Deus. Ela não demora muito em se mostrar a causa de muitos males na vida do homem. Então pense direitinho, se todo o esforço e toda a estratégia que você tem tido, tem sido uma estratégia que realmente abençoa o teu semelhante, que tem sido uma bênção para o teu semelhante. Deus nos livre dessas riquezas sem Deus, mas Deus nos dê uma riqueza conquistada com temor do Senhor. Amém? Amém. Ainda bem, eu pensei que era só eu que ia querer. Né? Irmãos, por fim, Tiago ainda nos mostra outro efeito das riquezas sem Deus no coração do homem. Terceiro lugar, as riquezas sem Deus levam o coração a se orgulhar das injustiças. E assim, pastor, esses dias eu conversava com alguém, e o pecado faz algumas coisas estranhas no coração da gente, irmãos. O pecado, ele nos faz a gente se gabar das maldades que ele realiza. Esses dias eu estava lendo no jornal, na UOL, no jornal da UOL, para quem quiser depois consultar, que um certo YouTubers são aquelas pessoas que vão para o YouTube, eles têm um canal, criam um canal e começam a fazer algo que as pessoas vão assistindo, e ali as pessoas vão assistindo e eles vão ganhando dinheiro às custas desses views, dessas assistências que são dadas, né? Melhor, dessas visualizações que são dadas. E um YouTuber lá da Catalunha, na Espanha, sabe o que ele estava fazendo para poder conquistar mais views? Ele comprou um biscoito Oreo, não sei se vocês conhecem o biscoito Oreo, um biscoitinho preto que vende no supermercado. E aí o que é que ele fez? Ele tirou o recheio do biscoito, encheu o biscoito de creme dental. Aí botava o biscoito, né, Oreo, botava dentro do pacotezinho. Detalhe, até aí nada demais, ele podia fazer o que quiser. O problema foi o seguinte, que ele foi para a rua com uma câmera na mão e dava para mendigos comerem biscoito com creme dental. Resultado disso foi que aconteceu, foi condenado, 5 anos condenado por tal prática. Detalhe, antes da condenação, irmãos, eles já tinham mais de milhões de visualizações, já tinha colocado no seu bolso muito dinheiro, já tinha até se gabado do melhor vídeo do meu canal. Que é isso, irmãos? O coração nessa relação estranha conosco, que nos faz nos orgulhar, nos gabar de coisas ruins que a gente faz. Coisa terrível, irmãos. Você imagina um mendigo faminto comendo biscoito com creme dental, irmãos. Que coisa terrível. Terrível. Não estranhe, porque esse coração desse youtuber é um coração que também pulsa em alguma medida dentro de você e de mim. E dê graças a Deus, sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo.
Porque se você não tivesse o Espírito Santo, certamente você faria disso para pior. Mas é o Espírito Santo que te faz olhar para o semelhante, ver no outro a imagem de Deus, ver no mendigo e faminto, não qualquer um, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava com frio e tu me vestisse, preso e tu fosse me visitar. A gente vê Jesus no outro. Os ricos da época de Tiago ostentavam das suas riquezas à custa da vida, literalmente da vida dos pobres coitados. Veja o que diz o versículo 5. Acompanhe na sua Bíblia. Versículo 5 diz assim: vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Essa é na tradução que eu estou lendo na NAA. Mas veja agora na atualizada, um detalhezinho que é acrescentado na tradução. Diz assim, na versão atualizada, tradução atualizada: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dias de matança. Observe essa expressão, coração. Engordar o coração nada mais é do que a soberba e o orgulho, inflar o peito e dizer: eu me orgulho do que eu estou fazendo. Só que detalhe, esses ricos se orgulhavam do que estavam fazendo, mas o que é que eles estavam fazendo? Tirando o dia de matança aqui, irmãos, era a matança de cristãos pobres, que eram oprimidos lá na seara, nos campos onde eles trabalhavam, e suas vidas eram tiradas, ceifadas. Perceba como a riqueza sem Deus, irmãos, ela faz com que o coração se torne insensível. Insensível, a ponto de nos fazer, nos orgulhar das maldades que a gente faz. Essa semana que passou agora, eu estava evangelizando uma pessoa, e a pessoa contando da sua vida, e eu começando a perguntar: fulano, e aí, como foi? Você morava onde, tal, como era a tua vida lá? E aí a pessoa disse para mim o seguinte: olha, pastor, quando eu era mais jovem eu aprontei cada uma, pastor. Aí eu digo: eita, lá vem, quer ver o orgulho do coração por coisa ruim? Foi dito e feito. Dentre os relatos que eu ouvi, que o rapaz se alegrava e ria, e batia assim no peito como uma coisa, né, que ele tinha que se orgulhar. Era o seguinte: uma vez eu estava andando no caminhão com minha irmã, peguei uma briga com minha irmã, o caminhão estava andando, eu dei um soco nela, ela caiu de cima do caminhão embaixo. Eu perguntei: o que vocês estão vendo? Ela sobreviveu. Ela sobreviveu. Aí disse: pastor, sobreviveu, só quebrou a perna, mas sobreviveu. E ele dizia: eu era doido, pastor, eu era doido. E eu disse: eu estou vendo, meu amigo, eu estou vendo, né? Você era doido, não sei ainda se você só era, né? Mas eu via nos olhos daqueles jovens, sabe o que, irmãos? Um orgulho por coisas ruins que estão fazendo, né? Jovens, vocês estão aí atrás, galerinha aí, vocês, a Bíblia conhece o coração, Deus conhece o coração de vocês. Tomem cuidado para que vocês não venham se orgulhar das desgraças que vocês estão fazendo na vida de vocês, na vida de outros. Na vida de outros, porque o coração de vocês que se aventuram com tanta facilidade e vê como uma oportunidade radical de fazer algo diferente, pode se enveredar por caminhos que vai gerar grandes traumas no coração de vocês. E o pior de tudo, vai tirar vocês de debaixo da bênção de Deus. Da bênção de Deus. Eu já fui jovem, já roubei goiaba no quintal do vizinho, já, não me orgulho disso não, irmãos. Hoje eu sei que era o pecado. Já quebrei o nariz do meu irmão outras vezes já. Mais jovem, assistindo Karate Kids. Sabe o golpe da cegonha, né? Pronto. O nariz do meu irmão sabe contar isso muito bem. Eu não me orgulho disso, irmãos. Mas eu sei como o coração do jovem funciona. Às vezes a gente quer dar uma de fora dos padrões, né? Isso é muito arriscado. Porque o teu coração vai querer dizer para você: se orgulhe disso, essa besteira que você fez, né? Encheu a cara, chegou bebão em casa, né? Ai, como eu fiz aquela loucura. Cuidado, que o coração se orgulha de muitas maldades. Tenha o temor do Senhor no seu coração. Como disse Salomão, saiba que no final de tudo Deus vai pedir conta. Irmãos, a riqueza pela qual nos alegramos deve ser aquela que glorifica a Deus, amém?
Eita, bem fraco, meu Deus. Estou preocupado, viu? Cuide para que os teus pecados não levem você a se orgulhar das maldades que você tem cometido. O pecado vai requerer isso de você. Olhar para aquilo que você fez, algo que todo mundo vai dizer, eu não faria. Ninguém faria isso, mas você vai dizer, eu fiz, né? Eu sou o cara. É quebrar o nariz do outro, quer jogar a irmã de cima do caminhão embaixo. Só eu que fiz, ninguém faz isso. Cuidado, irmãos. Nossos pecados, eles devem ser remediados com o quê? Com arrependimento. O que aqueles ricos precisavam era se arrepender do que estavam fazendo. E não se orgulhar. E não engordar os seus corações no dia que matavam os pobres, coitados, cristãos. E detalhe, se Tiago está escrevendo para a igreja, esses ricos estavam onde, irmãos? Fora da igreja? Não, eles não leriam isso. Estavam no meio da igreja. Infiltrados dentro da igreja. Nossos pecados devem ser remediados com arrependimento. Atente para Jesus, para que Jesus governe o trabalho da sua empresa, para que governe o teu trabalho, amanhã no teu dia de trabalho, no teu dia de branco, né? Deixe que Jesus governe, que seja a justiça dele na tua vida. Quando as riquezas assumem o controle dos nossos planos, a vida de Cristo é colocada em segundo plano, em segundo lugar, e não tem como correr. Sabe por quê? Porque o controle da nossa vida não deve estar nas mãos da nossa riqueza, de bens, de mamon. Deve estar nas mãos de Jesus. E toda riqueza conquistada em Cristo Jesus é riqueza debaixo da bênção de Deus. É riqueza que você pode gastar hoje e se alegrar e dizer, Senhor, eu te agradeço. A minha alegria glorifica o teu nome, porque tudo que eu tenho e tudo que eu conquistei, conquistei com justiça, conquistei em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Enfim, ser rico não é pecado. E você, pastor, depois de tudo que o senhor falou aí, eu já estou pensando duas vezes se eu quero realmente ser rico. Não, ser rico não é pecado. Não veja por esse lado, irmãos. Há uma prosperidade prometida pelo Senhor, aqueles que andam com fidelidade. O Senhor acompanha, né, a vida, os negócios, o trabalho daqueles que agem, que vivem em justiça. Pecado é se deixar dominar pelos bens. Irmãos, pecado é se deixar dominar pelas riquezas. Ter riqueza não é um problema. O pecado é se dominar por ele. Ter um carro bom de última geração não é problema. O problema é quando o meu relacionamento conjugal está afetado por conta do carro. Ter um sapato bom e uma roupa boa não é problema, você pode ter. Mas quando a minha família está prejudicada pelo sapato e pela roupa boa que eu estou comprando e gastando, isso tem um problema, está errada a coisa. Eu preciso me deixar dominar por Cristo Jesus. Lute para que os teus bens, meu irmão, e riquezas não te afastem do amor a Deus, que deve ser manifestado através do amor que você tem pelo seu próximo, pelo teu semelhante. Tenha claro em sua mente o propósito para o qual você está trabalhando. Você sabe por que você está trabalhando? Você sabe por que você está trabalhando? Universitários que aqui estão, sabe o que a universidade diz para você? Trabalhe. Porque quando você terminar, você vai trabalhar no estado, ter um bom emprego, comprar um apartamento, ter uma vida confortável, passar o resto da vida na beira-mar, só luxando, né? E essa é a vida, é o sonho máximo de todos, né? Mas é esse o propósito do trabalho? É esse o propósito do trabalho? O trabalho não é fim, trabalho é meio. Trabalho não é fim, trabalho é meio. Trabalho serve para te levar para algo maior, que não é só uma vida, uma qualidade de vida, uma vida boa e confortável. Trabalho é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que Deus seja trabalhado com as riquezas que você tem. Não inverta as coisas, porque a coisa não vai funcionar, vai ser uma engrenagem fora do lugar, a coisa não vai moer como deveria moer. Irmão, se você tem percebido que os teus bens têm te feito menos humano com o teu próximo, é hora de se arrepender. É hora de se arrepender e entregar o teu coração, né, o controle do teu coração a Deus. Se você tem conquistado o pouquinho que você já tem hoje, aquela continha que tem te dado uma certa segurança, né, financeira, econômica, se isso tem te feito olhar para o teu semelhante como alguém inferior, se você tem se relacionado com outras pessoas e você tem sido desumano na maneira como você tem tratado pessoas, é hora de você se arrepender.
A palavra do Senhor é um chamado para o seu coração nessa noite, para a maneira como você tem lidado com as suas riquezas, para que você não caia no caminho errado, equivocado, na vereda injusta desses ricos que Tiago aqui fala. Que nessa noite os nossos corações se arrependam por entregar o controle, o volante das nossas vidas a bens, a recursos, aquilo que é passageiro. Que seja Deus e o Espírito Santo de Deus a nos dominar. Que seja Ele a governar as nossas vidas. E assim saberemos que toda a riqueza que possuímos, temos e teremos ainda, né, estará debaixo da bênção do Senhor. Amém? Que Deus aplique sua palavra em nossos corações.